Fala galera do HG Mental, beleza? Hoje eu venho trazer aqui pra vocês o grande segredo da invencibilidade de Jon Jones. Se você é o tipo de homem que já se questionou o porquê tem tanta vontade dentro de você de conquistar coisas grandes, mas muitas vezes você não encontra força o suficiente para isso, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te ensinar como desbloquear completamente um poder interior que você jamais imaginou ter. Aqui nesse vídeo eu vou trazer a forma como Jon Jones desbloqueou isso. Ele mesmo relatando esse processo e como que aconteceu. Para quem não sabe quem é Jon Jones, o que é muito difícil, ele é um lutador do UFC que está a 27 lutas invicto. Ele nunca perdeu. E aqui eu estou marcando que ele está 26-1. É pelo seguinte, a luta que ele perdeu, ele estava ganhando completamente, ele estava em cima do cara. Foi uma luta até sangrenta, o cara já estava todo ensanguentado. E no momento de finalizar a luta, ele deu um golpe legal, que era uma cotovelada de cima para baixo, que nas regras do UFC não pode. E aconteceu uma série de fatores ali que a luta teve que terminar por causa desse golpe legal que ele deu. E ele acabou perdendo. Então não é que ele perdeu aquela luta, é só que ele acabou dando um golpe que é ilegal, e até o motivo desse golpe ser ilegal é algo assim que não tem nada a ver. Foi uma regra criada por causa que tinha um karateca que quebrava pedra de gelo com a parte de trás do cotovelo, e aí fizeram essa regra aí. Tem uma série de contradições em cima dessa regra aí. Porque se você tá montado em cima do cara e pode dar cotovelada de qualquer jeito, de cima para baixo não faz diferença nenhuma utilizando a parte de trás do cotovelo. Não faz diferença nenhuma. Então por isso que ele tem essa derrota na carreira. Não é que ele perdeu. É que o juiz acabou dando a luta pro outro porque ele deu uma cotovelada que não a regra lá daquele estado era ilegal. Então ele realmente é um cara que está 27 lutas invicto e nunca perdeu. Tem que ter algum segredo aí, né? Não é qualquer um que chega nessa marca. Ele é o maior meio pesado de todos os tempos. O meio pesado é uma categoria que chega até 93 quilos. E ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos, se não o maior. O motivo de esse se não o maior e não falar com certeza ele foi o maior é porque ele cometeu vários erros que atrapalharam a carreira dele. Ele foi pego em doping, ele cometeu um crime lá que ele atropelou uma mulher e não prestou socorro, e aí ele foi destituído do título dele, ele tem que ficar alguns anos sem lutar. Tudo isso atrapalhou muito a carreira dele. Mas isso não tira a glória, isso não tira o mérito de ser um cara que ficou 27/0 ou 26/1. Até esse 1 não faz diferença nenhuma. E uma coisa que eu notei do Jon Jones foi o seguinte: parece que tudo conspira ao favor dele, mesmo quando tudo está dando errado. Aliás, teve até algumas lutas que é muito controverso se ele ganhou ou não. Mas, no final das contas, tudo conspirou ao seu favor e ele ganhou. E você pode estar pensando, é porque o UFC gosta dele e dá o título só por causa disso e daquilo. E não tem nada a ver isso. Realmente tem uma energia diferenciada e é uma coisa que realmente eu sempre quis entender o que era que acontecia. Era uma coisa que já estava há muito tempo na minha consciência, entender o que acontecia no meio do processo de todas as vitórias do Jon Jones. E em um vídeo, em uma entrevista, ele acabou revelando o seu segredo, que é uma coisa que eu já imaginava. Eu só não sabia como foi o processo que aconteceu com ele, mas eu tinha certeza que ele tinha um processo de visualização muito profundo, muito complexo e muito forte. A visualização do que ele queria alcançar. E ainda mais, eu sempre tinha na minha ideia que ele tinha alguma força superior que ele conseguiu alcançar.
e no vídeo aqui vamos assistir juntos, vocês vão entender isso que eu tô falando. E o melhor de tudo, nesse vídeo você também vai conseguir chegar nesse nível de visualização. Logicamente vai ser passado um caminho para se chegar a isso e principalmente um incentivo. O resto é com você e também como você acessar uma força superior para estar conquistando os seus objetivos. Então vamos lá para a entrevista do Jon Jones. Então, pessoal, eu tive um problema aqui que o YouTube bloqueou o meu vídeo de estar sendo postado porque essa entrevista, segundo eles, tem direitos autorais. Eu não entendi porque um podcast de um cara normal lá, não sei por que ele está requerindo direitos autorais. Mas beleza, isso não é importante, eu vou resumir aqui para vocês o que aconteceu nessa entrevista. Ele simplesmente disse que ele estava numa pressão emocional muito grande, porque todas as noites ele sonhava que ele seria nocauteado pelo Quinton Rampage Jackson. Todas as noites, não importa o que ele fazia no sono, ele sempre terminava nocauteado. E aí aconteceu o seguinte, no dia da luta ele começou a fazer uma oração, onde ele começava a tocar na cabeça, tocava no pescoço, tocava no peito, tocava no corpo inteiro dele, ele começou assim a se bater e veio uma sensação muito diferente nele, veio uma força muito grande nele, onde quando ele olhou para si mesmo, ele via penas brancas em todo o seu corpo, entre os dedos, na mão, no braço, só o rosto dele não tinha penas brancas e a partir daquele momento onde isso que aconteceu com ele, ele não viu como uma alucinação e sim algo normal, ele simplesmente se sentiu mais flexível, mais consciente, mais forte. Tanto é que ele estava ali fazendo aquecimento, ele foi dar um chute ali na manopla do treinador dele, o cara chegou a dar uma caída para trás nisso daí. E o cara olhou e falou assim, caramba! E aí na hora que ele sentiu essa força a mais, ele falou que ele gritava assim, falava, uou, uou! E a partir desse momento ele já se sentia aquecido, já se sentia alongado, e ele simplesmente foi pra luta e sentiu que não era só ele que estava lutando. Que na verdade não era ele que estava lutando, e sim um alter ego dele, onde ele até fala, ele se tornou uma coisa dura. Ele não se sentia mais humano ali na luta e ele sentiu que a flexibilidade, ele conseguia chutar mais alto, ele conseguia ter uma reação mais rápida de defesa aos movimentos do adversário. E tanto é que se você assistir essa luta, basicamente o Rampage Jackson nem conseguiu relar nele, de tão rápido que ele estava. E ele foi muito contundente, tanto é que ele conseguiu estar finalizando e o Rampage terminou com a cara cortada ali de uma cotovelada que ele deu. Então realmente foi uma luta extremamente diferenciada, onde foi completamente unilateral pro lado do Jon Jones. E aí ele falou, tanto é que esse é o motivo dele entrar rastejando nas lutas. Ele começou a luta rastejando ali, porque todos os sonhos dele ele começava de pé. E quando ele rastejou ali para cima do Rampage, ele sentiu que aquele sonho se dissipou. O sonho que ele tinha era como se fosse uma premonição que ele iria ser nocauteado. Por isso que ele entrou numa pressão psicológica tão grande e acabou passando por esse momento que ele entrou num transe, entrou num estado alterado de consciência, mas eu vou continuar falando isso no próximo slide. Beleza? Sinto muito não ter dado para colocar a entrevista aqui para vocês, mas eu fiz o meu melhor aqui para estar passando o conteúdo da mesma forma. Beleza? Diferente, né? Completamente diferente do que basicamente tudo que provavelmente você já viu na sua vida. Mas eu te digo o seguinte, se nesse momento você está se questionando, esse cara tá de conversa fiada, isso não existe, eu te digo com toda certeza que isso realmente existe. Aliás, todas as coisas grandes que eu conquistei na minha vida até hoje foi dessa forma, com uma visualização muito profunda, a chegar a um ponto que as coisas simplesmente fluíram de uma forma que parecia que nem era a realidade. Isso mesmo. Toda vez que eu conquistei algo grande na minha vida, foi depois de um processo de extrema visualização, onde eu coloquei uma carga emocional muito grande naquilo e realmente parecia que eu nem era mais um humano. Isso é realmente real, cara. E isso se deve
É uma coisa que provavelmente nem o John Jones sabe o que aconteceu. A maioria das pessoas, quando acontece algo desse tipo, acreditam isso a Deus, a entidades, a coisas nesse sentido. E eu realmente acredito em Deus, acredito que ele tem um poder muito grande. Na verdade, ele é onisciente e onipotente. Todo o poder e toda a ciência e o conhecimento está em Deus. Mas nesse processo específico não é uma experiência religiosa, e sim algo que o nosso próprio cérebro pode acessar, independente disso ou não. Se você for para uma reflexão mais profunda, que foi Deus que criou o nosso cérebro e que ele que permitiu isso, então é Deus. E eu acredito também nisso. Mas não é da forma que a maioria das pessoas pensam. É um estado que você pode acessar basicamente todas as vezes que você quiser, logicamente depois do devido treinamento e do devido preparo. Isso é conseguido através de hipnose, auto-hipnose ou forte impacto emocional. E quando eu falo forte impacto emocional, está muito ligado a situações que aconteceram na sua vida que você não tinha controle sobre isso. Por exemplo, você estava prestes a sofrer um acidente, você sabia, vamos dizer assim, que você ia morrer, e do nada você descobre uma força que você não sabia que você tinha, uma velocidade que você não sabia que você tinha, e aí acionado esse instinto de sobrevivência, onde você libera toda essa força, velocidade, flexibilidade e tudo mais. Existem várias histórias que falam, né, que quando uma mãe vê o seu filho numa situação de perigo, ela cria uma força descomunal para salvar aquela criança, e por aí vai, que é aquela descarga de adrenalina que fala, né? Que a adrenalina ela tem o poder de levar a sua força a limites estratosféricos. Mas aqui o grande foco está na hipnose, auto-hipnose, que são coisas que você pode estar controlando e treinando para isso acontecer. Principalmente a auto-hipnose, né? A hipnose você ainda precisa de uma terceira pessoa, mas quando você leva esse estado de auto-hipnose ao máximo, você consegue estar acessando partes do seu cérebro e partes da sua energia que você nem imaginava que existia. Isso é muito utilizado por religiões, por exércitos, principalmente as forças especiais, por atletas de alta performance, por terapeutas e por influenciadores. Quando eu falo influenciadores, geralmente são oradores que influenciam outras pessoas. E esse processo pode ser bom ou pode ser ruim, porque muitas pessoas utilizam esse tipo de técnica para criar dependência em outras pessoas, para muitas vezes enfraquecer outras pessoas, mas também tem o lado bom que pode potencializar ao máximo. Ao mesmo tempo que você consegue potencializar ao máximo, você também consegue destruir e amarrar ao máximo. Então é uma faca de dois gumes. Por que isso acontece? Esse é um processo onde você tem a retirada do crivo do consciente. O que é o crivo? O crivo é como se fosse um julgador, se aquilo é real, se aquilo não é real, se deve passar, se deve não passar para o seu cérebro. Ele fica o tempo inteiro julgando tudo que está acontecendo e utilizando lógica. Basicamente um algoritmo de programação, onde tem a sua programação mental, tem as suas crenças, e aí ele vai começar a tomar algumas decisões se aquilo deve passar ou não, se a decisão deve ser tomada ou não. Então, como o consciente ele está extremamente ligado à realidade, quando você ouve alguém dizer que olhou para suas mãos e viu penas, e aí a sua força começou a ficar descomunal e flexibilidade, seu consciente provavelmente já deve estar falando, ixi, eu acho que isso não é verdade. Isso não é possível. E agora imagina, você antes de uma luta com o seu consciente, de certa forma, te falando assim, vixe, aquele cara é mais forte que você. Se você tomar um soco é perigoso você ser nocauteado. Tá. E aí fica esse processo toda hora acontecendo e você não consegue dar o seu máximo. Então, um momento de auto-hipnose, onde você entra num estado alterado de consciência, o seu inconsciente fica livre e ilimitado. E lembrando que o seu inconsciente tem uma capacidade de processamento muito maior do que o seu consciente. É coisa assim de milhões, bilhões de vezes a capacidade. Então, quando você consegue liberar o seu inconsciente
e acessar essa força superior, você se torna algo além do homem. Você se torna muito maior do que um simples homem, que foi o que o Jon Jones sentiu naquele momento. Aqui, fazendo uma análise do que aconteceu, ele estava num processo de extremo impacto emocional. Antes dele fazer aquela oração lá que ele falou, ele sonhava todas as noites que ele ia ser nocauteado. E isso é uma coisa muito ruim para um cara que está invicto. Então ele ficou em uma pressão mental extrema. Pressão. E chegou um momento que a mente dele começou a trabalhar a favor. E ele começou a fazer essa oração. O que para ele foi algo que libertou um estado alterado de consciência, onde ele passou a se ver de uma forma completamente diferente. Para vocês terem uma noção, o estado de hipnose pode aumentar muito a força de uma pessoa, ou você pode fazer essa pessoa simplesmente não conseguir levantar um pezinho de 1 quilo, mesmo se o cara for extremamente forte. Então, o nosso inconsciente ele tem um poder muito grande de ou nos limitar ou nos potencializar. Eu sei que eu já falei isso, mas vale muito a pena repetir. E uma coisa muito interessante disso é que esse estado ele pode ser ancorado através de um processo de ancoragem. O que é ancoragem? É você ter um tipo de gesto, é você ter um tipo de comportamento, é você ter alguma parte do seu corpo que você toca ou alguma atitude que você faz, alguma ação que você toma que te coloca imediatamente nesse estado alterado. Isso é um grande segredo que eu estou passando aqui. A ancoragem, ela nada mais é do que uma forma de acessar quase que automaticamente um estado alterado de consciência extremamente poderoso. A ancoragem também ela tem a parte negativa e a parte positiva. Então, vou te dar um exemplo de ancoragem. Você já notou que a maioria dos atletas, antes de realizar alguma coisa muito importante, ele tem tipo uma espécie de ritual? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando ele vai bater uma falta, ele sempre bate da mesma forma. Por quê? Porque toda vez que ele treinou, toda vez que ele fez gol, toda vez que ele acertou, ele estava num estado alterado de consciência e aquela postura que ele faz antes de fazer coloca ele nesse estado novamente. É por isso que os atletas fazem isso muitas vezes de forma até inconsciente. Existem outros tipos de ancoragem que, por exemplo, vou te dar um exemplo de estado de consciência alterado que eu tenho, que foi ancorado de uma forma que eu nem imaginava. Toda vez que eu preciso ter um pensamento muito rápido, imediatamente eu junto as minhas duas mãos, onde todos os dedos estão segurando a ponta dos outros dedos e a palma da mão está separada, e eu coloco o meu dedão na minha testa. E no momento que eu faço isso, eu entro num estado alterado, imediatamente, num estado alterado de consciência, onde a minha mente consegue fluir muito mais rápido em pensamentos. Olha que foda isso. Então, todas as vezes que eu faço isso, eu consigo acessar imediatamente. E por aí vai. Se você olhar até aquela do Chico Xavier, ele tem um certo processo de ancoragem. Toda vez que ele colocava a mão aqui na testa e abaixava a cabeça, ele começava a fazer suas psicografias. Será que ele não dava conta de fazer psicografia se não colocasse a mão na testa ali e abaixar a cabeça? Será? Um cara que todo mundo acredita que tinha tantos dons assim, não conseguia se ele não abaixasse a cabeça e colocasse a mão? Logicamente ele conseguia, mas isso fazia parte de um processo de ancoragem, onde para ele toda vez que ele colocava a mão na testa e abaixava a cabeça, significava que ia começar um tipo de comunicação ou psicografia. E por aí vai. Agora eu quero mostrar para você alguns homens que já se utilizaram de estados alterados de consciência para fazer grandes feitos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dos vikings e provavelmente também você já ouviu falar que eram soldados extremamente temidos, ferozes, fortes e que praticamente destruíram a Inglaterra, que
que era um reino que tinha armas melhores, que tinha armaduras melhores, que tinha escudos melhores, eles simplesmente aniquilaram os britânicos nas guerras. E agora, se os vikings já eram temidos, tinha um tipo de forças especiais dentro dos vikings que eram os berserkers. Acreditava-se que eles tinham ligação direta com Odin. Então, além de serem soldados, eles tinham uma ligação religiosa muito grande com seus deuses e faziam ritos praticamente diários para esses deuses e principalmente para alterarem ao máximo a sua consciência. Eles, em guerra, sempre estavam em um estado extremamente alterado de consciência, tanto é que alguns pesquisadores acreditam, e aqui não é uma realidade, não se tem prova disso, que eles utilizavam um tipo de mistura que tinha álcool e cogumelos para entrar nesse alto nível de fúria. Aliás, Berserker, em sua tradução, é um alto nível de fúria. Eu realmente acredito que não precisava de álcool e cogumelo para chegar nesse estado. Por que eu falo isso? É porque a maioria das pessoas que vivem a realidade, essa realidade fraca, não acreditam que homens poderiam chegar nesse nível extremo de força se não fosse por substâncias químicas. Só que, imagine, esses caras eles já acreditavam que eles eram escolhidos de Odin e tinham forças superiores a outros humanos. Então eles já tinham essa crença que eles eram algo além do homem, que eles eram algo extremamente mais forte que um homem comum. Eles lutavam sem camiseta e eles acreditavam que essa pele, que geralmente eles tinham pele de lobo, pele de urso, podiam até repelir os seus inimigos. Tamanha força que eles tinham espiritual. De tamanha força que eles tinham espiritual. Para vocês terem uma noção como era a crença desses caras. Então, nas guerras era comum que um berserker ele simplesmente ia para cima e destroçava a tropa inimiga. Isso numa guerra é extremamente ruim. Você está ali na sua linha de formação e apenas um cara vai para cima e começa a destruir toda a sua linha de formação. E aí o resto do exército viking simplesmente fazia a festa, né? Se eu não me engano, cada tropa tinha 12 berserkers. Então eles iam na linha de frente e realmente botavam para arrebentar. Então aqui está um estado alterado de consciência, onde foi utilizado em guerras. Outro exemplo são os espartanos. Antes de todas as guerras, eles tinham um processo de ancoragem que colocavam eles num estado de consciência extremamente elevado. Provavelmente você já assistiu o filme 300, e esse detalhe que eu vou falar aqui para vocês é real. Que eles ficavam batendo a lança nos escudos, e isso ressoava um som que colocavam eles num estado alterado de extrema potência. Tinham os gritos de guerra, que também são demonstrados no filme, mas aquele barulho da lança batendo no escudo de forma ritmada, com certeza colocaria qualquer um no estado alterado. Aliás, você vai notar que uma das formas de ancoragem, uma das formas de colocar pessoas em estados alterados, são batidas, são sons ritmados. Sons de tambores, som de lança batendo no escudo. Vocês podem olhar que tinha um ritmo, era mais ou menos tum, 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 tum. Muitas vezes esses sons eles têm uma frequência que se assemelham às batidas do coração. Se você entrar em qualquer igreja evangélica, você vai ver que tem uma discrepância muito grande do som da bateria. Geralmente os sons de bateria de igreja evangélica são muito mais fortes. E isso tem um motivo. É para que o bumbo da bateria mexa com o seu coração e você entre num estado alterado de consciência. Muitas vezes, em muitas igrejas, isso é usado para o mal, mas eu tenho certeza que tem igrejas também que utilizam isso para que as pessoas tenham uma oração mais forte e consigam ter uma ligação maior com Deus. Então, existe esse processo também de utilizar sons.
Aqui vou demonstrar alguns processos para vocês de alguns lutadores do UFC que têm alguns processos ancorados de entrar num estado alterado de consciência. O Robert Whittaker, que é esse aqui a primeira foto, ele tem essa atitude ancorada nele que coloca ele num estado, dá pra ver que ele entra num estado de fúria quando ele faz isso, o que é muito importante para quando ele tá lutando, que ele bate várias vezes com a sua mão direita no seu peito esquerdo com a mão fechada. Tanto é que se você vê, na maioria das lutas, ele já começa a luta com o peito extremamente vermelho, extremamente machucado, porque ele realmente bate com muita força no próprio peito. E isso coloca ele num estado alterado. E ele já foi campeão da categoria dele por um tempo considerável. E é um atleta que realmente ele é muito respeitado dentro do UFC. Além de já ter sido campeão, ele é um lutador que sempre está no top da sua categoria. Se eu não me engano, ele já perdeu algumas outras lutas, mas a última luta que ele perdeu foi pro Adesanya, que é um cara também extremamente diferenciado, um cara que sabe mexer muito com os próprios estados de consciência. E aliás, o Adesanya ele até leva para uma realidade de anime. A vida dele é como se fosse um anime, se você parar para analisar, onde ele é... Caralho, velho, isso aqui que eu vou falar para muitas pessoas vai ser algo muito louco. Vai falar, nossa, esse cara é infantilzão, ele não é nada a ver. Como se ele fosse um ninja do Naruto, cara. Pode olhar, ele tá muito ligado aos animes. Direto ele aparece com a camisa de uma ordem lá do Naruto, que é a Akatsuki. E por aí vai. Ele leva a vida dele como se fosse algo além da vida e ele se vê como algo além do homem também. Outro lutador aqui é o Wanderlei Silva, onde todas as lutas que você vê do Wanderlei Silva, ele vai juntar as duas mãos e vai ficar rodando os punhos. E você pode olhar que enquanto ele faz isso, o olhar dele muda, ele entra num estado diferenciado. Então aqui está uma das ancoragens. Outro atleta que utiliza uma ancoragem para entrar num estado maior de concentração é o Anderson Silva. Todas as lutas ele vai fazer essa pose de Homem-Aranha, vai olhar para frente e aí um momento que você vê que o olhar dele muda também. Outras pessoas que você podem ver que utilizam estados alterados de consciência, aliás, quando você é um orador, se você não estiver em um estado alterado de consciência, sua palestra, sua oração, seu discurso não vai ter força nenhuma sobre as outras pessoas. Você tem que entrar numa frequência cerebral chamada alfa, onde as coisas simplesmente fluem e você pode realmente esse estado de flow, onde as coisas fluem, é extremamente necessário para estar influenciando outras pessoas e tá tendo aquela palestra que realmente é alucinante, que fazem as pessoas irem para ação e você consegue cumprir esse objetivo. E aqui eu vou trazer dois tipos de oradores, onde o primeiro são os pastores de igreja evangélica. Todo pastor de igreja evangélica que você vê que tem uma oração muito boa, muito influente, você vai notar um seguinte padrão. Antes de entrar no púlpito, ele vai estar entrando num estado alterado de consciência com a sua oração. Ele vai pegar uma parte ali da Bíblia, ele vai ficar ali no cantinho dele. Tá rolando o culto, tá rolando o louvor, ele fica ali no cantinho dele, ele curte de vez em quando o louvor, ele vai pegar a Bíblia ali, ele vai dar uma olhada, ele vai ajoelhar, ele vai se prostrar ali e vai começar a entrar num estado alterado de consciência para na hora que ele chegar no púlpito, ele já tá preparado para o seu processo de discurso. Todos os grandes oradores evangélicos, todos os grandes oradores religiosos, vocês podem olhar que eles seguem esse padrão. Está fazendo uma oração antes, que não é uma oração comum, tem uma série de rituais, tem uma série de ancoragens ali para colocar ele num estado muito diferenciado. Outro tipo são os grandes oradores motivacionais, de coaching, por aí vai. E o grande exemplo aqui vai ser o Anthony Robbins, onde quando ele tem um treinamento para dar, o dia dele já começa completamente diferente, ele se joga numa banheira de gelo e por aí vai. Ele vai fazendo uma série de processos. E quando ele chega antes de dar a palestra, olha esse ritual que ele ancorou, cara. Ele vai
ir para uma cama elástica pequenininha, sabe aquelas que só cabe uma pessoa, ele vai dar vários pulos, ele vai pular da cama elástica, ele vai dar um giro de 360 graus sobre ele mesmo, ele vai bater no peito, ele vai dar um grito e ele vai entrar no palco. E aí ele já entra com toda a energia. Então, olha o ritual que ele criou. Sem ser o que antes, na hora que ele acordou e tudo mais. Mas logo onde entra no palco, cama elástica, um giro de 360 graus, bater no peito, dar um grito e entrar com tudo para dentro do palco, atravessando a cortina que está ali entre ele e o palco. Então olha isso. Todas as pessoas que... Eu vou bater de novo. Todas as pessoas que conquistam coisas grandiosas, elas tiveram um processo muito grande de visualização, criaram um forte impacto emocional e conseguiram ancorar esse estado alterado de consciência. Simples assim. E eles conseguem acessar com muita facilidade esse processo de estado alterado de consciência, esse transe. E aqui eu venho te fazer um convite. Seja mais do que um simples homem. Utilize isso que eu falei nesse vídeo. Seja mais do que um simples homem. E eu trouxe essa imagem aqui em uma simples alusão ao Jon Jones, que falou que começou a ter penas brancas no seu corpo. Tem até uma frase que fala o seguinte: você não pode ser visto como um simples homem na visão dos seus inimigos. Eu acredito muito nisso. E também você não pode se ver apenas como um simples homem. Você tem que se ver como algo além do homem. Existe uma teoria que eu criei, que as pessoas elas só têm um grande poder de agir, e aqui nem vai para essa parte que eu estava falando até agora. É algo diferente. As pessoas só têm uma grande propensão a agir quando elas sentem que são melhores do que a maioria das pessoas. Se eles sentem que são piores, eles falarão o seguinte: eu não sou capaz. Se eles sentem que estão na média, eles falam: deve ter alguém melhor que eu. Mas se ele se sente extremamente superior, ele tem um poder de ação muito maior. E se sentir superior não é ser babaca, se sentir superior não é ser uma pessoa que humilha os outros ou algo desse tipo. É um estado interno onde você se sente um ser superior. E eu tenho mais um convite para te fazer, que é o seguinte: se você realmente quer ser um ser superior, você tem que passar por um processo de treinamento. E não um processo de treinamento simples, e sim um processo complexo, onde você vai aprender filosofias, princípios, práticas para você estar fazendo para entrar nesses estados alterados de consciência e realmente fortalecer ao máximo o seu físico, a sua mente e o seu espírito. E logo abaixo aqui vai ter um link onde tem a inscrição para o processo seletivo para fazer parte do 300 AGOG Mental. O que é o 300 AGOG Mental? É uma escola que eu criei para os homens poderem desenvolver realmente isso. Corpo, mente e espírito ao máximo. Já faz mais de 10 anos que eu estou nesse processo. Eu estudei de forma incansável e obstinada. E agora chegou a hora de eu passar isso para frente e passar isso para outros homens. E por que 300? Porque 300, primeiramente, foram 300 espartanos na Batalha de Termópilas, o maior evento e o maior acontecimento do poder do físico, mente e espírito se manifestando na Terra. Foram homens extremamente treinados para aquele momento. E segundo, porque 300 é um número de pessoas que eu sei que eu consigo dar total suporte. Simples assim. Então clica no link que vai estar aqui abaixo e faça parte do 300 AGOG Mental. Lembrando que você apenas vai se inscrever no processo seletivo. Ainda terá 3 fases que você terá que passar, onde eu estarei selecionando ali esses 300 homens. E realmente não me importa o tempo que demorar para encontrar esses 300 homens. O processo seletivo realmente é algo que
eu levo muito a sério. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e seja muito mais do que um simples homem.